Cães de Caça. Você já pensou em descobrir como é o mundo dos agiotas, com lutas que fazem você perceber o quanto os cães de caça são fortes e completamente leais aos seus agiotas? A história acompanha Kim Jong-woo, um lutador muito talentoso e justo. Ele está se preparando para enfrentar Hong Woo-jin, um lutador quase imbatível, com muita confiança. Mas, depois de um gancho, Kim Jong-woo vence a luta. Após a luta, ele convida Hong Woo-jin para comer em um restaurante de churrasco, formando uma amizade muito forte. Depois de um tempo, a mãe de Kim Jong-woo assina um contrato com uma empresa que prometia um empréstimo com um longo prazo para pagamento. Mas isso era mentira, pois o contrato dizia que ela teria que devolver o dinheiro do empréstimo em até 48 horas, fazendo com que sua cafeteria fosse destruída. Kim Jong-woo derrota quase todos, mas não consegue lidar com o capanga mais forte do agiota Kim Myong-gil. Esse confronto gera uma guerra por vingança dos dois lados. Mesmo que ela seja bem feita por causa das lutas contra vários inimigos, o dorama não tem medo de acabar com os amigos dos protagonistas, o que me deixou triste. Maldito Episódio 6. Disponível na Netflix e uma segunda temporada prevista para 2026. The Glory. Imagine que você é uma garota que sofreu um bullying pesado, a ponto de ficar com uma cicatriz por causa disso. Agora, você é rica e tem um plano para se vingar de todos os agressores, mas eles também são ricos, fazendo com que seus passados sejam esquecidos. É desse jeito que começa The Glory. Dong Eun é uma estudante que sempre sofre bullying de um grupo, como em um dia em que eles a obrigaram a beijar um garoto. Durante toda a escola, ela vira o capacho de Park Yeon-jin, fazendo tudo o que ela manda, enquanto é xingada e tem sua mente traumatizada. Depois de um tempo, Dong-eun começa a planejar como mostrar que as pessoas que faziam bullying com ela eram podres e estavam escondendo segredos perigosos. Entre elas está Park Yeon-jin, que tinha uma vida perfeita, casada, rica e com uma filha, mas que escondia um segredo envolvendo essa filha. Além dessa vingança bem apresentada, o dorama apresenta personagens que querem se vingar de pessoas que também foram más com elas, mas não de forma física, e sim com uma quase tortura psicológica, fazendo a série ser muito pesada desde o primeiro episódio. Porém, isso é mostrado sem dizer que os personagens estão certos em se vingar deles. Tá na Netflix. My Name. Esse é aquele dorama que mostra como uma vingança te transforma em um monstro, capaz de lutar e aprender a viver no mundo do crime para conseguir acabar com quem tirou a vida da pessoa que a protagonista amava. Tudo isso com uma estética de medo, tristeza e realidade. A história começa quando Yoon Ji-woo, ainda criança, vê a morte do seu pai, que era um suposto gangster sendo morto pelo chefe da máfia para quem ele trabalhava. Isso faz com que Yoon Ji-woo fique triste, pois seu pai era a pessoa em quem ela mais confiava e de quem mais amava. Então, para se vingar, ela começa a trabalhar para o grupo criminoso de drogas Dongcheonpa, e é lá que aprende a lutar. Porém, ela quer descobrir mais informações sobre o chefe da máfia para entender por que ele matou seu pai. Por isso, ela se junta à polícia e age como infiltrada. Essa história faz um trabalho muito bom em mostrar como essa vingança é pesada, tanto para a protagonista quanto para o vilão, o que leva os dois a terem uma luta muito sangrenta no final. Além disso, mostra que, até em doramas, os chefes da máfia têm lealdade com seus parceiros, o que gera reviravoltas que eu achei impressionantes. Está na Netflix, Vincenzo. Se você gosta de ver um dorama onde um mafioso inteligente faz planos para se vingar e ficar rico, com um suspense que me deixou com medo até nas cenas em que os vilões tinham seu fim, porém com uma comédia que parece forçada, mas que vai ficando engraçada, você precisa ver esse dorama. Vincenzo Cassano é um coreano que foi adotado por uma família na Itália e se tornou um advogado que resolve e esconde casos envolvendo a família Cassano. Isso fez com que ele fosse notado, tornando-se conselheiro do chefe da máfia. Porém, seu chefe acaba sendo traído por um mafioso, fazendo com que Vincenzo Cassano se vingue dele de um jeito que eu não esperava e nem desejo para o meu pior inimigo. Ele retorna à Coreia para tentar demolir um prédio que, em seu interior, possui um cofre cheio de barras de ouro, mas uma empresa chamada Grupo Babel consegue comprar esse prédio, fazendo com que Vincenzo faça um plano para conseguir o hotel. Esse dorama é bem feito, podendo ser o favorito de muitos, seja por causa do protagonista, que mesmo sendo um mafioso, tem um passado muito triste,
ou por seus personagens, que alguns fazem você rir até não aguentar mais, enquanto outros fazem você sentir raiva e medo, pois são vilões corruptos, o mal em pessoa. Disponível na Netflix. Taxi Driver. Imagine que você é um taxista que usa seu dinheiro e sua equipe para ajudar seus clientes a se vingarem de quem fez mal a eles, fazendo os agressores parecerem idiotas e criando planos que mostram o quanto você está determinado a se vingar dessas pessoas. A história segue Jang Jun-in, um garoto que sofre bullying pesado na escola por ter cheiro de peixe. Ele tenta denunciar aos professores, mas eles dizem que isso é apenas uma brincadeira. Ele vê que precisa acabar com isso quando é obrigado a ser atropelado por uma moto e a dar o dinheiro que era para cuidar da sua perna aos valentões. Mas a polícia diz que isso deve ser resolvido pela escola. Depois disso, ele recebe um anúncio de um táxi luxuoso que diz que vai se vingar desses valentões, então ele encontra Kim Do-gi, que é o taxista que vai fazer os valentões pagarem. Isso tudo é acompanhado por um grupo que faz de tudo para o plano dar certo, o que me deixou impressionado com a forma como eles mostraram que os vilões eram maus. Cada episódio me lembra os filmes de ação dos anos 80, com planos bem feitos e muita ação. Disponível no Rakuten Viki. Reborn Rich. Essa é aquela história digna de webtoon, onde um mordomo que seguia todas as ordens de uma família rica, que o tratava como um faz-tudo e podia ser maltratado por eles, que mesmo assim era completamente leal. Porém, ele descobre tudo de ruim que essa família fez contra ele e tem a chance de voltar no tempo para se vingar deles. Acompanhamos Yoon Hyun-woo, um mordomo que segue todas as ordens de seus chefes e de seus familiares, sem questionar nada, fazendo tudo e guia o que eles mandam. Ele chega a consertar uma privada, sendo olhado com nojo, recebendo apenas um pouco de dinheiro pelo serviço. Depois disso, ele vai para a sala do chefe dos funcionários, onde seu chefe está em um momento muito estressante, o que o faz ficar irritado ao ponto de descontar sua raiva em Yoon Hyun-woo, despejando uma garrafa cheia de chá nele, enquanto o protagonista não reage e apenas aceita tudo. Depois, vemos ele sendo incriminado injustamente por um crime, descobrindo que essa família havia armado não apenas essa falsa acusação, mas também a sua morte. Porém, ele consegue voltar no tempo, acordando no passado e no corpo do filho mais novo da família que o humilhava. Como a história se passa no ano de 1987, o protagonista usa isso para criar seu plano de vingança, já que ele se lembra de quais empresas vão dar certo e do que aconteceu nesse ano, o que fica ainda mais incrível por causa da atuação do seu ator, que passa para você a ideia de que ele sempre sabe o que está fazendo. Está no Rakuten Viki, Itaewon Class. Se você quer ver uma história cheia de críticas sobre o preconceito com pessoas que não são o padrão da Coreia do Sul, fazendo com que você aprenda a ter valores de justiça para ajudar qualquer amigo que passe por isso, e nunca aceitar que uma pessoa rica faça injustiças virarem coisas normais. A história acompanha Park Sae-ro-ji, um garoto que, apesar de ser antissocial, é uma boa pessoa graças ao seu pai, que lhe ensinou certos valores. Eles estão indo de carro para a escola de elite onde Park vai estudar. Durante um intervalo, um garoto começa a humilhar um jovem, mas, como seu pai era dono da maior empresa alimentícia da Coreia do Sul, todos ignoravam essa cena, deixando Park Sae-ro-ji bravo e fazendo com que ele defendesse seu colega, dando um soco na cara do riquinho. Por causa disso, Jang Dae-hee foi chamado para ver o que aconteceu com seu filho. Ele pede para o protagonista implorar por desculpas para ele e seu filho. Caso contrário, Park Sae-ro-ji seria expulso da escola. Mas ele não cede e é ajudado pelo pai a começar a trabalhar. Nessa nova fase, eles conseguem viver uma vida normal, até o dia em que o pai de Park Sae-ro-ji morre por causa de um acidente de carro que foi planejado por Jang Dae-hee para incriminar Park Sae-ro-ji, fazendo com que ele fique 7 anos na prisão. Quando sai da prisão, ele decide formar um bar-restaurante e torná-lo uma franquia para destruir o império de Jang Dae-hee. Esse dorama não apenas mostra que o protagonista sofre por ser uma pessoa que já foi presa, ele também foca nos outros funcionários do bar, que sofrem muito preconceito por serem diferentes dos coreanos, mas que são ajudados por seus amigos, mostrando que a persistência pode acabar com esses preconceitos. Disponível na Netflix. Perfect Marriage Revenge. Quando você pensa que doramas de vingança não podem ser loucos, esse vem com um soco na sua barriga, causado pela viagem no tempo que a protagonista faz para se vingar do seu marido. A história começa quando Han Hee-ju
é adotada por uma família rica. Mesmo assim, ela é ignorada e isolada pela família, pois eles dão mais atenção à sua irmã mais nova. Depois de um tempo, ela começa a se encontrar com Jung Se-hyuk, um homem que ela pensou ser seu grande amor. Então eles ficam noivos, e ela percebe que, na verdade, ele sempre esteve secretamente apaixonado por sua irmã. Com isso, ela começa a perceber que sua família está usando ela quase como um boneco, fazendo com ela tudo o que queria, o que a leva a sofrer um acidente de carro. Esse acidente faz com que ela receba a oportunidade de voltar um ano no passado para mudar sua vida e se vingar dessa família. Essa viagem no tempo faz com que ela vá atrás de um homem que a ajuda não só a conseguir sua vingança, mas também a se curar de todos os traumas que os vilões causaram nela, criando um romance de cura, no qual esse personagem dá todo o carinho e amor para ela. Porém, se você não gosta de doramas de vingança, ou se esse for o seu primeiro, é melhor assistir sem a expectativa de que vai ser muito bom. Disponível no Rakuten Viki. Então é isso, galera. O dorama que eu mais gostei dessa lista foi Reborn Rich. Mas e se você viu alguns desses doramas e tem uma opinião, me fala nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. Se eu te ajudei na sua próxima maratona, deixa o like e se inscreve. E, se você gostou desse vídeo, vai estar aparecendo um vídeo em que eu falo dos melhores doramas de Seiyu para você assistir. Então, te vejo lá.